votação da Câmara dos Deputados com parecer pela sua aprovação. Além de estar tramitando na Câmara dos Deputados, ele também está tramitando em 6 assembleias legislativas do país. Minas Gerais não é um dos estados onde isso está acontecendo, mas está em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Ceará. Já existem projetos como este, que eu vou mostrar para vocês, tramitando nesses estados. E também numa dezena, ou mais de uma dezena, eu já não sei mais quantos municípios, em quantos municípios esse projeto está tramitando. Ele já foi aprovado num pequeno município do Paraná, um município chamado Santa Cruz do Monte Castelo. Por que existem projetos em municípios, estados e também no Congresso Nacional? Porque cada um desses entes federados tem o seu próprio sistema de ensino. Existe o sistema municipal de ensino, o sistema estadual de ensino e há o sistema federal de ensino. Porém, no caso do projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, é o PL 867 de 2015, este projeto de lei, na verdade, ele é uma espécie de uma emenda à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Portanto, ele está no mesmo nível da LDB e será, caso seja aprovado, será aplicável a todos os estados e a todos os municípios. Será uma lei nacional do mesmo nível da LDB. Então vamos começar aqui a falar sobre o projeto de lei. Este aqui é o projeto de lei, é o anteprojeto de lei, ou seja, um modelo de lei para os estados. Mas ele é muito parecido com a lei que está no Congresso, com o projeto, perdão, que está tramitando no Congresso Nacional e com os projetos que estão nos municípios. Então eu vou falar dos estados, do projeto que está no estado e vale para os demais. Fica criado no âmbito do sistema estadual de ensino o programa Escola Sem Partido, atendidos os seguintes princípios. Programa Escola Sem Partido foi um nome dado por um deputado do Rio de Janeiro, filho do Jair Bolsonaro, que teve a ideia de fazer esse projeto de lei. Apesar de eu já estar lidando com esse assunto, ser advogado, enfim, estar mergulhado no tema da doutrinação política e ideológica já há 10 anos, eu nunca tinha tido a ideia de fazer um projeto de lei. A ideia foi do Flávio Bolsonaro, uma ideia genial, diga-se de passagem. Ele me pediu para elaborar uma minuta de projeto de lei, foi o que eu fiz, e essa já é a 10ª versão do projeto, que foi sendo aprimorado desde maio do ano passado. Bem, o artigo 1º do projeto, ele estabelece os princípios com base nos quais a educação deverá ser transmitida aos alunos, né? E o primeiro desses princípios é o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Isso é um princípio que está na Constituição Federal. O Estado tem que ser neutro em relação a partidos políticos, a ideologias e a religiões. É o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa. O princípio da neutralidade religiosa é também conhecido como o princípio da laicidade do Estado. Um Estado laico, isso é importante a gente observar, porque como o Silas notou no começo, esse argumento tem sido usado contra nós, católicos e cristãos, né? Para nos calar, para que nós não manifestemos a menor pretensão diante do Estado. Não, calem a boca, cristãos, não se metam, o Estado é laico, não é verdade? Pois é justamente o contrário disso. O princípio da neutralidade exige que o Estado seja neutro em relação a todas as religiões. Ele impede o Estado de perseguir uma determinada religião. Acontece que as religiões têm a sua moralidade, não é verdade? Então, um Estado que se define como laico não pode usar a sua máquina, não pode usar o sistema de ensino, por exemplo, para promover uma moralidade que seja hostil a uma determinada religião, a moralidade de uma determinada religião. Por exemplo, a ideologia de gênero. Ela, obviamente, contém, além de ser uma hipótese científica, de fato existe uma premissa científica na ideologia de gênero, mas todo o desdobramento dela afeta valores morais que são valores caríssimos à religião cristã, não é verdade? Na verdade, toda a moral sexual cristã se baseia na diferença biológica de sexos. Se a ideologia de gênero nega a relevância dessa diversidade biológica de sexo, então, obviamente, que ela vai afetar a moral do cristianismo, a moral sexual cristã. Portanto, o Estado não pode usar a sua máquina para veicular uma moralidade, no caso, a ideologia de gênero, que seja hostil à nossa religião.
Esse é o primeiro ponto. Assim como não pode usar a máquina do Estado para promover uma determinada ideologia política e partidária, como vem fazendo, como todos nós sabemos. Bem, se o Estado não pode fazer isso, o agente do Estado também não pode. Quem é o agente do Estado? É o professor. Então, se o Estado, o que o Estado não pode fazer, o agente do Estado também não pode. Então, o professor não pode usar as suas aulas para promover, como agente público, ele não pode usar as suas aulas para promover, ou melhor, ele vai estar usando o seu cargo e a máquina do Estado, não é verdade? Para promover as suas próprias crenças, as suas próprias convicções e preferências políticas, ideológicas e morais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o princípio do pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Também é um princípio constitucional, não é verdade? O princípio do pluralismo proíbe o Estado de se comprometer formalmente com uma determinada hipótese científica ou ideológica. O Estado tem que admitir, dentro do sistema de ensino, a maior diversidade possível de perspectivas ideológicas, sem se comprometer oficialmente com nenhuma delas. Um exemplo escandaloso de violação a esse princípio constitucional, do pluralismo de ideias, que está apenas repetido no nosso projeto de lei, faço a observação, o projeto de lei não cria nada que já não exista. Tudo que eu vou ler aí já existe, exceto uma regra. A regra que obriga as escolas a fixar em todas as salas de aula, do ensino fundamental e do ensino médio, um cartaz com 6 deveres do professor. Nós vamos ver daqui a pouquinho quais são esses deveres do professor. E é este o pulo do gato desse projeto de lei. É a obrigação imposta às escolas públicas e particulares de colocar um cartaz com os deveres do professor dentro da sala de aula. Para quê? Para que os estudantes, as vítimas da doutrinação política e ideológica, conheçam os seus direitos. Saibam que eles têm direito de não ser doutrinados pelos seus professores. Bem, eu estava falando agora de uma violação escandalosa a esse princípio do pluralismo de ideias, que é o currículo da Escola Pública de Santa Catarina. A proposta curricular de Santa Catarina adota oficialmente o marxismo, o materialismo histórico, como um marco filosófico da sua proposta curricular. Quer dizer, é o comprometimento oficial do Estado, por meio de agentes públicos, não são deputados, não foram os deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que assumiram esse compromisso, foram professores, servidores públicos, como muitos que estão aqui, como eu mesmo, que de livre e espontânea vontade tiveram a iniciativa e comprometeram a máquina do Estado com uma determinada ideologia política, o que é violação a esse princípio constitucional. Pode passar, por favor. O terceiro princípio que o nosso anteprojeto afirma é o da liberdade de consciência e de crença. Isso está previsto na Constituição também, no artigo 5º, inciso 6º da Constituição. O professor que usa a audiência cativa dos alunos, porque os alunos não estão na sala de aula porque querem, estão porque são obrigados e não podem sair. Um professor que se aproveita dessa circunstância para promover as suas próprias concepções políticas, ideológicas e morais, está violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Certo? O nosso projeto proíbe expressamente que ele faça isso. Em seguida, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. Esse princípio, na verdade, é uma constatação de uma realidade, dispensa demonstração. Evidentemente, um aluno dentro da sala de aula, ele é a parte mais fraca, ele é intelectualmente vulnerável, emocionalmente vulnerável, ele quer agradar o professor, ele tem medo dos colegas, ele está numa situação absolutamente inferiorizada em relação ao professor. E, portanto, o Estado precisa agir preventivamente para defender esse aluno, esse jovem, essa criança, dentro da sala de aula. De que maneira o Estado deve fazer isso? Informando esse estudante sobre o direito que ele tem de não ser doutrinado pelos seus professores, como nós vamos ver no artigo 3º daqui a pouco. Pode passar. Item 5º, inciso 5º. Outro princípio que o nosso projeto adota: educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença. Conhecer os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Ninguém exerce um direito se não sabe que tem esse direito. Então, o que esse projeto propõe é justamente isso: é informar o estudante sobre o direito que a Constituição garante ao estudante
estudante e que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos garante aos pais dos alunos. Inciso 6º, e aqui, esse dispositivo, inciso 6º, é uma simples repetição, uma mera repetição, quase que literal, do artigo 12, inciso 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos é um tratado internacional assinado pelo Brasil. No Brasil, ele tem status supralegal. A lei ordinária tem que obedecer esse tratado, essa convenção. Ele só está abaixo da Constituição Federal. E o artigo 12, inciso 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, diz exatamente o que está aqui. Ele reconhece o direito dos pais a que seus filhos menores recebam a educação moral, o tratado diz, religiosa e moral, que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Certo? Portanto, tudo isso, o que a doutora Leonor, não é isso, Leonor? Acabou de falar aqui sobre o que está acontecendo nas escolas, tudo isso é apenas ilegal, desde já ilegal. Não é necessário que esse projeto seja aprovado para que essas condutas que estão sendo adotadas dentro da sala de aula sejam declaradas ilegais e daí dessa declaração decorram as consequências jurídicas naturais, como, por exemplo, o dever de reparar os prejuízos causados, os danos morais causados às famílias e aos estudantes. Nós vamos falar desses danos morais daqui a pouquinho. Pode passar, por favor. Bem, aí vem o parágrafo único do artigo 1º da Convenção, do projeto de lei, que diz o seguinte: o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer ou direcionar o natural desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da ideologia de gênero. Com uma regra como essa, nós saímos da defensiva e partimos para o ataque. Está resolvido o problema. Uma vez que o Congresso Nacional aprove essa lei, uma vez que o Estado de Minas Gerais aprove essa lei, ou o município de Belo Horizonte aprove essa lei, as escolas do município, as escolas do Estado, ou as escolas de todo o país, caso a lei seja aprovada pelo Congresso Nacional, não mais terão que passar por esse problema. Porque os estudantes serão informados disso, os pais serão informados disso. Haverá um cartaz na sala de aula. A lei prevê que os pais, os estudantes, seus pais e os professores serão informados e educados sobre o conteúdo da lei. Portanto, essa lei exige uma ação positiva